Ali no meio da Avenida Paulista, ao lado do prédio da Fiesp, próximo à Rua Pamplona, próximo ao Parque Trianon, ao MASP. A gente até vê lá a fumacinha ao fundo, exatamente, é que há um prédio na frente que impede que a gente tenha uma visibilidade melhor, mas lá ao fundo a gente percebe que há muita fumaça, uma fumaça ainda densa e escura, né, o que mostra que há material inflamável ali sendo consumido. E já a gente vai trazer mais imagens, apesar de eu estar passando essa informação para vocês. Isso aconteceu agora, essa informação acabou de chegar e, para que você tenha uma noção, houve um alastramento muito intenso desse incêndio para que chegasse nessa proporção. O que é bom, a gente pode dizer bom nessas horas, mas o que facilita um pouco é que é uma região que pode ser coberta ali por várias equipes do Corpo de Bombeiros, né, pela possibilidade, pela proximidade, mas há um outro agravante, há muitos hospitais ao redor que utilizam a Avenida Paulista como corredor, o que pode atrapalhar um pouco também o socorro a pessoas, não necessariamente desse incêndio, que a gente não tem ainda a proporção do que está acontecendo, mas já a gente vai voltar para a Avenida Paulista para trazer todos esses detalhes, Carla. Aparentemente, bem ao lado da Fiesp, Nelson, e é possível observar que uma parte da Avenida Paulista já está bloqueada para carros, para a circulação dos veículos, a faixa mais próxima desse prédio, onde uma fumaça bem densa, bem escura, de onde essa fumaça sai, né? Repetindo, ainda não há informação por parte dos bombeiros de feridos, de vítimas nesse incêndio na Avenida Paulista, registrado há pouco. A gente tem informação de alguns instantes, né, de que as chamas foram registradas. Então, repetindo, a Avenida Paulista ao lado do prédio da Fiesp e as faixas da via estão bloqueadas para a circulação. Bom, vamos seguindo então aqui, enquanto essas informações e as imagens também devem chegar a qualquer momento aqui à redação do Band News. A gente tem a torre do Grupo Bandeirantes bem próximo ali também, então fica muito mais fácil para as nossas equipes chegarem. Então já você vai ter todos esses detalhes e essas informações, até para que a gente possa dar a dimensão e principalmente, né, trazer conforto a todas aquelas pessoas que têm familiares, amigos que trabalham naquela região. A gente sabe o quanto pânico isso traz a São Paulo, né, que já foi aí, de certa forma, vítima, né, de alguns incêndios que trouxeram, de certa forma, algumas mortes, o edifício Andraus, o edifício Joelma, até o edifício Paulista, na própria Avenida Paulista, que acabou se incendiando na década de 90. E de lá para cá, incêndios grandes não foram mais registrados, porque exatamente quando esses acidentes acontecem, eles servem para que você possa evitar outros acidentes. E aí a legislação ficou cada vez mais rígida, as investigações, as apurações e até a vigilância cada vez mais eficiente, tanto do Corpo de Bombeiros como das prefeituras. Isso serviu para todo o país e pôde contribuir para que acidentes, incêndios grandes, veja que a fumaça até já desapareceu, ou seja, os bombeiros já devem ter. E você, nesses prédios não digo novos, mas esses prédios que a partir dessa data que eu falei para vocês, de décadas passadas, tiveram de ser reformatados, reformulados e reformados, eles passaram a contar com diversos equipamentos anti-incêndio, como os sprinklers, por exemplo. E isso facilita, num momento como esse, que um incêndio seja ali debelado rapidamente. O que a gente não sabe é se de repente for num equipamento ali de ar-condicionado, num equipamento que fica na área externa. Isso a gente viu, aconteceu num hospital que fica ali na Avenida Paulista, na região da Avenida Paulista, pegou fogo numa área do ar-condicionado, foi uma fumaça intensa, né, que tomou conta de toda aquela região, mas que prontamente foi debelada ali pelo próprio grupamento, pela própria brigada de incêndio do prédio. Depois o Corpo de Bombeiros também atuou, mas traz um pânico generalizado para toda aquela região e para todas as pessoas que nos acompanham. Por isso que a gente tende a não alardear tanto, porque a gente precisa ainda ter maiores informações, mas o que a gente vê aqui, a distância, veja, é uma distância considerável. A gente está aqui na Avenida Doutor Arnaldo, ali por volta do número 900, 1000, ou seja, a gente está mais ou menos a uns 2 quilômetros do local onde esse incêndio
pode ainda estar ocorrendo. O que a gente vê é que a fumaça já desapareceu nesse momento, pode estar uma fumaça branca ali por conta dessa questão da visibilidade do tempo, a gente não tem essa possibilidade de visualizar, mas pelo menos já dá aí um alento para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Mas vamos aguardar. Isso, 7 viaturas empenhadas, por enquanto não há informação de feridos, segundo os bombeiros, incêndio na Bela Vista, registrado agora no prédio vizinho ao prédio da Fiesp, repetindo, tem agora a circulação interrompida, pelo menos por uma das faixas, Nelson, em um dos sentidos. Bom, a gente tem, olha aí, a gente tem mais, exatamente, ó, no topo do prédio, no topo do prédio, pode ser no sistema de ar-condicionado, pode ser, tá? A gente não tem essa definição. Geralmente, esses prédios mais novos ou mais recentes, né, não dá para a gente tratar de mais novos, porque vários prédios na Avenida Paulista foram construídos já há algumas décadas, mas eles colocaram um sistema de ar-condicionado central e todo o sistema fica no topo do prédio, né? E ali uma descarga elétrica, algum tipo de potencial elétrico pode desencadear ali uma faísca e causar o incêndio. Enfim, a gente espera que seja isso, até por conta do que a gente está vendo aqui à distância e do tempo que a gente cobre esse tipo de situações, né? Como eu falei, é muito parecido com aquele incêndio que teve no hospital que fica também na região da Avenida Paulista. Houve também se eu não me engano, no Hospital das Clínicas, bastante parecido com isso. Então, nos Estados Unidos, a gente viu outro dia em Nova York também algo como esse, né? Não é comum, mas pode ocorrer e vamos torcer para que seja só isso, e aí a própria brigada de incêndio do prédio pode ter, de certa forma, sido rápida e conseguiu debelar as chamas e esse incêndio que, de certa forma, traz sempre grande temor e pânico à população de São Paulo. Avenida Paulista, número 1337, ao lado da Fiesp, último andar. Segundo os bombeiros, repetindo, Avenida Paulista 1230, e subiu o número de equipes do Corpo de Bombeiros deslocadas para esse ponto. Eram 7 no início da ocorrência, agora são 10 equipes do Corpo de Bombeiros. E normalmente a gente sabe, Nelson, que o número de equipes indica o tamanho, né, da ocorrência, o tempo de combate às chamas. O que a gente sabe é que ninguém se feriu, não há informação de vítimas, pelo menos até agora. Então, a Avenida Paulista, número 1230, é um edifício comercial. Bom, são imagens recuperadas, são imagens que foram feitas aí, dá a impressão de ser por um celular, aqui do mais próximo, no sentido da Estação Paraíso, por exemplo, no sentido do bairro, né? E não no sentido da Rua da Consolação. A gente vê o prédio da Fiesp, aquele que está ali, que tem uma confluência diferente em relação a outro prédio que é reto, né? Então, o prédio da Fiesp é exatamente colado à Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a gente vê lá ao fundo a Torre da Bandeirantes. Então, veja que a gente está olhando na outra posição que nós estávamos observando, quando já naquela posição que nós estávamos, que era ao vivo, a gente não via mais essa fumaça escura saindo do prédio, ou seja, como essa é uma imagem recuperada, pode ser que o incêndio já tenha sido debelado, mas tudo isso a gente vai ter mais informações daqui a pouquinho para você com exatidão aqui no Band News, porque aqui a gente traz sempre o fato verdadeiro. Bom,